Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Essa aqui é a quinta videoaula do curso básico do Microsoft Access e nessa aula encerraremos esse tutorial. Bom galera, antes de começar, na videoaula anterior estávamos falando sobre macros, porém no cadastro do cliente, no formulário cadastro clientes, eu esqueci de formatar duas coisinhas, então vamos fazer agora rapidinho. No cadastro clientes aqui, eu tenho que desabilitar essa opção do fechar aqui, porque senão fica sem sentido esse botão e se eu fechar, ó, ele não abre o menu. E também tirar aqui, ó, né, esses seletores de registro aqui, porque se a gente já tem aqui a nossa navegação, não precisa deles aqui. Então é bem simples, coisa rápida. Vamos em modo design, vamos aqui em formato e vamos em botão aqui, ó. No botão fechar eu vou deixar como não, e no botão navegação, botões de navegação, vou deixar como não também, só para ficar aí. Agora sim, não tem como fechar aqui. Inclusive aqui, em vez de eu desabilitar o botão fechar, eu vou desabilitar aqui, ó, que é melhor, essa caixa de controle, deixar como não, porque aí não vai aparecer nem o xizinho desabilitado. Vamos salvar. Agora sim, ó, ficou legal. Tudo bem? Então vamos começar agora a nossa criação de um relatório. Bom, o relatório ele serve para mostrar de uma forma mais apresentável, para imprimir também consultas, essencialmente consultas. Dá para fazer sobre tabela, mas o legal é fazer sobre consulta, porque aí a gente consegue colocar parâmetros, filtros nas consultas. Então essa aqui, ó, a gente já tem uma consulta pronta que foi na aula de consultas, que eu deixei ela salva. Quem acompanhou do começo, de qualquer forma eu vou deixar os links das aulas anteriores na descrição do vídeo. Então essa aqui é uma consulta, eu posso montar um relatório. Não vou imprimir isso daqui, por exemplo, e entregar para o meu chefe. Então eu vou montar um relatório, né, mais apresentável, com logo, se tiver que colocar o logo da empresa, coisa do tipo. Então vamos lá. Para criar um relatório, vamos em criar, e temos aqui alguns exemplos, mas nós iremos em design de relatório. Vamos clicar, ele abre essa telinha aqui. É uma tela, a tela de design é um pouco parecida assim, o conceito dos formulários. Então quem entendeu direitinho os formulários vai entender legal essa parte aqui, tá bom? Se não, dá uma revisão na aula dos formulários. Eu vou explicar basicamente as três partes de um relatório, que é o detalhe, tá? E temos os cabeçalhos e rodapés, tá? E como funciona os cabeçalhos e rodapés? Ele já vem nessa opção aqui, nesse formato para a gente mudar. A gente vai mudar um a um. Só que antes de começar a mexer aqui, a gente tem que definir qual é a consulta que a gente vai usar. E a gente faz da mesma forma que fizemos nos relatórios. Vamos vir em dados, e em fonte do registro a gente vai selecionar a consulta que a gente quer. Pode selecionar as tabelas também, mas no nosso caso é a consulta, certo? Ele já está linkado na nossa consulta. Então agora a gente precisa arrastar os campos para cá, para exibir os campos. Quais são os campos? Clicando nesse botão aqui, adicionar campos existentes, veja que a tela mudou. Porém aqui, ó, a lista de campos não é na minha consulta. Tá vendo que aqui está a tabela cadastro cliente e a tabela estado civil. Qual é a dica aqui? Aqui eu tenho essa opção, mostrar somente os campos da fonte de registro atual, que é a fonte que eu selecionei. Então na hora que eu clicar aqui, veja, ficou só os campos que tem na minha consulta. E como que a gente faz? Aí vamos fazer igual no formulário, seleciona todos e arrasta para cá, tá? Do jeito que está aqui, eu já consigo visualizar. Eu vou em modo de exibição, veja que eu já tenho meus registros aqui, ó, tá? Então agora a gente vai trabalhar esses registros para ficar de uma forma apresentável. O Access, né, nessa parte de relatórios, ele tem duas funções, dois modos de exibição que são os básicos. Esse modo de exibição que a gente viu agora e o de visualizar impressão.
que é aqui que a gente vai saber como que vai sair a impressão no papel, lá na folha lá de sulfite, né? Enfim, no papel que você selecionar. Vejam só, ele está formatado aqui, ó, para retrato, e ó, aqui a gente tem várias páginas, tá? Então a gente vai formatar para ficar uma coisa interessante. Vamos no modo de design. O que você tem que entender, né, de relatório, por que sai mais de uma página ou não. Esse espaço aqui, né, do detalhe, é o espaço dedicado a cada registro. Então, se eu diminuir aqui o espaço que eu tenho para cada registro da minha consulta, é esse daqui, ó. Se eu for em modo de visualizar a impressão de novo, ó, você vê, deu menos páginas aqui, ó, porque eu diminuí aquele tamanho, tá? Então é importante isso daqui, você formatar legalzinho para não perder espaço na hora de imprimir. Aí vai gastar muita folha. Então esse é o detalhe, é onde aparece cada registro da minha consulta. Eu vou deixar em negrito aqui para a gente saber que são os rótulos. Eu vou dar um Ctrl X, tá? E Ctrl V. Por quê? Só para separá-los dos seus respectivos campos de texto, tá? Ele fica com esse negócio aqui que é para avisar que ele não tem nenhum campo vinculado, tá? Então esse é o nosso detalhe. Agora vamos entender o que é o cabeçalho da página e o rodapé da página. Só que o Wacom ele tem mais dois tipos de cabeçalho. Esses dois aqui, o cabeçalho da página e o do relatório, que é o que eu vou falar agora, ele é acessível clicando com o direito aqui, ó. Você pode clicar em qualquer parte do seu relatório, né? Que ele habilita a opção aqui de exibir ou não os cabeçalhos da página e do relatório. Vamos entender o que é cada um, tá? Porque tem esses dois tipos de cabeçalho. Tem um terceiro que eu vou mostrar mais para frente. O cabeçalho da página, esse cabeçalho, essa parte aqui e essa outra aqui, ele vai ser exibido sempre em cada página. Se o seu relatório tiver 10 páginas, ele vai ser repetido as 10 vezes. Legal? E o cabeçalho do relatório, ele vai ser exibido. O cabeçalho do relatório vai ser exibido na primeira página somente, e o rodapé do relatório somente na última página. Então eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou fechar os dois, tá? Eu vou desabilitar, tá? Então aqui é o nosso modo, sempre no visualizar a impressão, tá? Para ver como que vai ficar na impressão, ó. Aqui não tem cabeçalho nenhum, também eu não defini nada. Vamos em design. Eu vou exibir o cabeçalho da página. Eu vou aumentar aqui primeiro para dar mais páginas, para ver o cabeçalho em todas as páginas. E vou exibir o cabeçalho da página, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar aqui, ó, só selecionar e vir aqui na tinta. Vou selecionar uma cor clara, esse azul aqui, só para a gente ver onde ele aparece. E aqui também eu vou colocar a mesma cor para a gente saber que é o cabeçalho da página e o rodapé da página. Vamos exibir no modo visualização. Veja só, ele apareceu nas duas em cima e embaixo, ó, tá repetindo em todas as páginas. Legal? Então vamos fechar, vamos para o modo de design. Então esse é o cabeçalho da página. Para o cabeçalho da página, para a gente não ficar repetindo o código do cliente, ó, eu posso simplesmente, ó, vamos formatar aqui, deixar a descrição do código civil para cá, o nome do cliente aqui, aumentar um pouquinho para não cortar, e ó, então eu vou colocar ele aqui em cima, já que eu não quero ficar repetindo toda hora o nome do só pode aparecer no começo da página. Só que é bem interessante quando tem muitos registros, que aí dá para ver bem a eficiência dele. Eu vou deixar aqui, eu vou só formatar a legenda, né? Cliente, aqui não precisa de código, só vou deixar código, e no estado civil deixa só estado civil, espaço aqui sem os dois pontos, pronto, ele ficar meio que centralizadinho, legal. Vejam só como que vai ficar a nossa impressão, tá vendo? Só repetir no começo, foi para a próxima página, olha lá, só no começo, tá? Fica tudo legalzinho. A gente pode deixar centralizado esse
dois aqui, já que são poucos dados. Aqui é só formatação, tá? Isso aqui não, você pode formatar, mudar a fonte. Então esse aqui é o cabeçalho da página. E o cabeçalho do relatório? Por exemplo, no cabeçalho do relatório eu vou colocar lá o nome do meu relatório. Se tiver que colocar o logo da empresa, algum dado mais interessante, a gente coloca no cabeçalho do relatório. Então a gente vai clicar com direito aqui, exibir cabeçalho rodapé do relatório. Eu vou deixar verde uma outra cor só para a gente ver onde que é o cabeçalho do relatório, tá? Então aqui ó, no cabeçalho do relatório eu vou colocar um rótulo e vou digitar aqui ó. Na hora que clica você já pode digitar. Vou colocar, vamos supor, relatório de estado civil, tá? Isso aqui vai ser o título do meu relatório. Eu vou ampliar um pouquinho aqui, aumentar a fonte, colocar um 16 por exemplo, um negrito, só pra gente falar assim, bom, aqui é o meu início. Eu poderia colocar uma imagem aqui, com, né, alguma coisa, um logotipo, mas eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar assim. E vamos lá, vamos no modo visualizar impressão. Vejam só, o meu relatório já tem um cabeçalho no relatório. E ó, pode ver que não tem o verde aqui, ó, que é referente ao rodapé, nem na primeira, nem na segunda, mas tem na terceira, tá vendo? Ele aparece aqui, que aqui termina o meu relatório, tá? O rodapé da página, ele sempre fica no final. Então aqui nesse caso fica um pouco estranho, mas é assim mesmo, tá? Ele vai ficar, porque o rodapé do relatório terminou os dados do relatório, ele joga o rodapé, e aqui é da página, tá? Então já temos o nosso cabeçalho do relatório e o rodapé do relatório. Se a gente diminuir, ele vai dar só uma página, então vai aparecer tudo na mesma página. Vejam só, olha lá, deu o cabeçalho da página, os dados, aí terminou os dados, o rodapé do relatório e no final o rodapé da página. Legal? E agora a gente dá para brincar um pouco com a opção, que é a terceira opção de cabeçalho do Axis, dos relatórios do Axis, que a gente pode fazer um agrupamento de dados. O que é esse agrupamento de dados? Vejam só, aqui no Estado Civil eu tenho alguns casados, outros solteiros, né? Eu posso deixar isso aqui filtrado. Por exemplo, eu quero que apareça casado e o nome dos casados. Depois eu quero que apareça, sei lá, solteiro e o nome dos solteiros, para não ficar repetindo a mesma coisa aqui, ó, casado, solteiro, tá? Ou poderia selecionar para classificar, mas ia ficar casado, 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 depois solteiro, solteiro. Não quero, fica muita repetição. Como que a gente faz isso? É bem simples. A primeira vez eu acho que vai ficar um pouco meio complicado, porque muda um pouco o relatório aqui, mas é de fácil entendimento. Vamos lá, como que a gente faz isso? Então eu quero que agrupe por estado civil, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar com direito. Eu estou clicando aqui embaixo, mas se você quiser você pode clicar aqui, que o menuzinho que abre é o mesmo, tá? Então vou clicar aqui e vou selecionar essa opção, classificar e agrupar. Se você não quiser clicar com direito, é essa opção aqui em cima, agrupar e classificar, tá? Ele vem classificar e agrupar, aqui agrupar e classificar, mas é a mesma coisa. Então vamos clicar com direito, classificar e agrupar. Vejam só, vai aparecer essa opção aqui embaixo. Legal? Vejam só, adicionar um grupo, que eu falei, a gente vai montar um grupo de estado civil, correto? Então vamos clicar. Vejam só, ele vai me filtrar pelos nomes dos campos que tem na minha consulta, né? No caso, a fonte de dados desse relatório. Então eu quero agrupar por descrição de estado civil. Vejam só o que vai acontecer no meu relatório, tá? Eu vou clicar, ó, ele vai me adicionar mais um cabeçalho. Olha só,
perceberam? Descrição do estado civil, tá? Então agora o que é interessante fazer, eu posso fechar agora aqui essa janelinha, tá? O que é interessante fazer agora? Como eu pedi para criar um cabeçalho do estado civil, eu vou até pintar de outra cor aqui também para a gente ver onde ele aparece, tá? Se a gente executar agora, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele ficou meio um pouquinho estranho, mas ó, já dá para perceber que aqui, ó, só pegou os casados. Ele já fez o agrupamento, tá? Mas ainda assim tá repetindo, né? Não me ajudou muito. Como que a gente faz para tirar isso daqui? É muito simples. Com minha estrutura em design, só vou arrastar esse campo aqui para cima, que é o estado civil. Não é ele que a gente fez o agrupamento. Eu vou colocar uma cor, sei lá, um azul, só em um negrito, só pra gente ver que ele tá aqui em cima, tá? Eu vou deixar assim, vou diminuir um pouquinho. Outro detalhe, esse cabeçalho da página, ó, aí vai do seu gosto. Eu vou mostrar pelo assim, o cabeçalho da página. Ele vai colocar só aqui em cima, ó, o código do cliente, que é os nossos rótulos, e não vai colocar mais para baixo, tá vendo? Eu vou tirar esse estado civil aqui, tá vendo? Então aqui às vezes pode ser que não sei se fica legal deixar os rótulos só aqui em cima, ou eu posso colocar os rótulos dentro do cabeçalho do nosso grupo, por exemplo, assim, ó. Só vou selecionar todos, ó. Se eu clicar aqui, ele seleciona a linha inteira, tá vendo que ele faz um risco? Seleciona a linha inteira, o que tiver o que ele conseguir ficar entre essa risca, ele seleciona, e vou arrastá-los aqui para baixo. Aí você pode até ocultar o cabeçalho. Como a gente não tem nada no cabeçalho e rodapé da página, se você quiser, você pode desabilitar, desmarcando aqui, ou só ocultando assim, ó. Subiu até ele está oculto. Eu vou ocultar porque a gente vai usar uma função nesse rodapé da página aqui. Vejam só. Agora ficou o código do cliente com os nomes, tá vendo? Aí você vê se você quer repetir sempre o código esses rótulos aqui ou deixar lá em cima. Aí vai do seu critério, do seu gosto. Vou tirar aqui esse rótulo do estado civil porque não precisa, porque ele já está aqui em cima. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho aqui para ele ficar meio que em destaque. Estado civil. Olha lá, são os casados, os divorciados, os separados e os solteiros. Uma coisa legal de fazer no relatório é que aqui a gente deixou ele colorido, então ele está bem dividido aqui, né? A gente sabe onde começa um, onde termina outro. Mas é legal você colocar essa linha aqui, ó. Bom, pelo menos eu gosto de fazer isso, tá? E vou colocar uma linha em cima da descrição aqui, ó, é melhor colocar aqui, assim, ó, uma linha. Você vai deixar ela assim, ó. Você tá vendo que ela tá inclinada. Na hora que ela sumir, ó, é porque ela está exatamente na horizontal. Tá vendo que ela ficou uma linha aqui, ó. Vou até deixar de outra cor pra gente só saber que tem essa linha aqui, mas eu geralmente deixo ela preta mesmo. E vejam só, a gente sabe que aqui dentro de cada linha é um item, tá? Se o relatório estiver todo em branco, por exemplo, a gente sabe exatamente onde começa um e termina outro. Legal? Assim, esse é o básico, tá? Do cabeçalho, dos cabeçalhos, né? Dos tipos de cabeçalhos que tem. Só que a gente vai colocar só mais uma opçãozinha aqui, que é própria do Axis. No rodapé da página, vou abrir aqui o rodapé da página. O cabeçalho da página a gente não vai usar, vamos deixar ele está minimizado aqui, né, para todos os efeitos, está oculto. Eu vou clicar nesse botão aqui, vejam só, que é o inserir um número de página. Clicando nele, abre essa caixa, ele dá alguns padrões de como que eu quero que exiba o número da página. Esse página N vai ser assim, eu estou vai falar página 1, página 2, página 3 e assim por diante. Esse página N de M, então vai fazer assim, por exemplo, meu relatório tem 5 páginas. Eu estou na página 1, vai ser 1 de 5, aí depois a 2 de 5, 3 de 5, tá? Eu sempre gosto de usar esse daqui. E aqui é onde eu quero que ele apareça.
se é no cabeçalho ou se é no rodapé, tá? E aqui é o modo centralizar, mas só que a gente pode depois editar. E aqui só se eu quero que apareça um número na primeira página ou não, sempre deixo marcado, tá? A não ser se for uma capa, o relatório tiver uma capa, aí tudo bem, mas não é o nosso caso. Então vou, ó, ele vai aparecer aqui nessa parte inferior aqui, ó. Na hora que eu clicar em OK, viu? Já tem uma função do Excel, ou desculpa, já tem uma função do Axis pronta aqui pra gente. Vou diminuir um pouquinho, não preciso de coisa muito grande aqui. E vamos lá no modo de visualizar a impressão. Veja só, página 1 de 1, porque só temos uma página. Então, para a gente testar, né, ver se está funcionando isso daqui, eu vou aumentar o meu detalhe, só para ele dar mais de uma página, para a gente visualizar. Aqui, ó, página 1 de 2 e a página 2 de 2, que é o final do meu relatório. Legal? Vamos fechar e vamos salvar o nosso relatório, tá? Eu posso clicar direto no salvar, eu vou clicar direto no salvar, não vou fechar. Vamos lá, RL exemplo 1, tá? Que é referente a CN exemplo 1, então vamos deixar RL de relatório e OK. Pronto. Esse aqui é o nosso relatório, já está funcionando. Eu vou diminuir para ele ficar no padrão legal, que é de visualizar a impressão. Agora vamos falar um pouco do menu aqui de visualizar a impressão, tá? Aqui nós temos as margens, aquela formatação padrão, né, de impressão do Microsoft Office, do pacote Office. Eu costumo geralmente usar nos meus relatórios paisagem, tá? No paisagem aqui ele tem mais espaço para você colocar muitos campos aqui, né? E olha só um detalhe. Você vê que aqui o nosso colorido só tá vindo até aqui. Por que ele só tá vindo até aqui? Tá vendo que foi todo esse espaço em branco aqui? Porque a gente tem que ajustar esse tamanho aqui, ó. Isso daqui. Aí você pode ajustar em qualquer um que ele ajusta para todos. Esse tamanho aqui é o tamanho da minha área de impressão. Então eu posso aumentar aqui, ó. Se eu aumentar demais, vamos ver, ainda não aumentei demais, ainda está sobrando espaço. O Office ele dá uma mensagem. A impressora, na verdade, né, vai dar uma mensagem. Ó, tá vendo? Ele dá uma mensagem que está fora dos limites de impressão. E olha só, como a gente sabe que está mesmo fora dos limites, né? Aqui, ó, ficou sobrando espaço, tá? Então é só a gente ajustar mais ou menos o tamanho que a gente quer. Pode diminuir um pouquinho aqui. Se der mensagem de novo. Agora não, agora ficou bem legalzinho, tá vendo? Então aqui, se a gente tivesse muitos campos na consulta, a gente teria um espaço maior para exibir esses dados. Por isso é importante você trabalhar bem com o tamanho do detalhe, com esse tamanho aqui, ó. Quanto menor você conseguir colocar, mais assim também. Não pode deixar tudo bem, né, no limite, né, no limite do tamanho aqui, por exemplo, ó, deixar muito assim. Dependendo dos dados que você tiver, que aqui a gente tem pouco, mas aí ia ficar tudo um em cima do outro, é complicado. Tem uma função que é em VBA, não vou falar dela agora, assim, não vou explicá-la, mas ela deixa o relatório zebrado, é bem legal. Vou deixar um exemplo desse nas videoaulas, mas não no curso básico. Então, de relatório, essa parte de relatório, o básico é esse, tá? Dá para você brincar bastante aqui com essa formatação, tá? Então eu vou deixar agora ele sem as cores para ver mais ou menos como que ele tá ficando, né? Porque ele tá todo colorido. Vamos deixar branco, tudo branco, para ver mais ou menos como que ele vai ficar, se ele vai ficar legal. Tá vendo? Já ficou uma coisa mais apresentável. Então a gente sabe que aqui é o nosso cabeçalho do relatório, a gente sabe aqui teria um logo da empresa, por exemplo, né? Se quiser colocar uma data, vamos colocar uma data aqui no relatório, mostrar. Que nem, da mesma forma que a gente colocou o número de páginas, a gente vem aqui, data e hora. Tá vendo? Aí que ele dá um padrão que a gente quer. Eu não vou colocar hora porque eu não gosto de colocar hora no relatório, tá?
porque se eu imprimo ele vai dar o horário certinho, mas pô, não levei agora, né? Então coloca no dia que eu coloquei. Bom, essa aqui é uma opinião minha, mas você pode colocar a hora também. Eu vou colocar só a data. Vai dar um ok. Ele já tá aqui com o formato, tá vendo? Então, aí você pode formatar legalzinho, deixar ele aqui no canto, por exemplo. Já tá centralizado, alinhado à direita. Aí veja só, a gente já sabe que é segunda-feira, que foi impresso esse relatório, que a gente rodou esse relatório. Pode aumentar aqui o tamanho da barrinha, né, daquela linha, só para ficar o relatório todo. Aí, ó, ficou uma coisa bem legal. Mesmo que você pode aumentar aqui também, ó, o cabeçalho, desculpa, o rodapé, né, para ficar centralizado, se você quiser, né, não é obrigatório. Você pode, eu gosto de fazer assim para centralizar, para ter certeza que está centralizado. Eu abro até o final, até onde eu tenho, e deixo centralizado aqui, ó. Aqui eu sei que ele está exatamente centralizado na minha área de impressão. Página 1 de 1, só temos uma página. Legal? Um detalhe da visualização dos relatórios, que aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é esse daqui, ó. Eu vou aumentar o tamanho do meu detalhe, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, esse meu relatório está com 2 páginas, porque eu aumentei o tamanho do meu detalhe. Porém, eu estou no modo de visualização de impressão. Se eu mudar para o modo de exibição de relatório, que é quando o Axis abre, que é o certo, ó, veja, ele só tem uma página. Tá vendo, ó, dando página 1 de 1, mas é irreal isso daqui. Se eu colocar para imprimir, ele vai imprimir que nem está no modo de visualização, tá? Então não é porque aqui tem uma página, né, que essa forma está dando uma página, que ele tem uma página. Então é importante você sempre, você que está montando o relatório, no modo de visualização para ver como que ele está. E tem outro detalhe, por exemplo, estamos no modo de visualização. Veja que esse botão fechar visualização de impressão é habilitado, porém ele fecha o modo de visualização, mas manda para o modo de edição, que é o modo de design. Veja a descrição do botão: fechar a visualização de impressão e retornar à edição do documento. Então se eu clicar em fechar visualização, ele fecha a visualização, mas ele não fecha o relatório. Olha só, tá vendo? Ele vem para essa página aqui. Então tem que tomar cuidado com isso. Na hora que eu abrir o meu relatório e visualizar em impressão, ó, se eu clicar aqui, ó, ele vem para cá, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas não tem problema isso não, tá? Que às vezes pode confundir. Então, para finalizar aqui, vamos fazer o seguinte: estou no meu menu, eu quero criar um botão para imprimir aqui os. Eu posso clicar, eu vou fazer no cadastro cliente ou não. Vou fazer no cadastro cliente. Eu vou criar um botão aqui com uma macro, tá? Então vamos lá. Da mesma forma que criamos esses botões, vamos adicionar um botão, tá? E vamos aqui em imagem, vamos selecionar uma imagem. Deixa eu ver uma imagem legal aqui. Tem relatório. Opa, que relatório. Esse daqui, é esse daqui, tá? Desenho no relatório. Vamos deixar o botão do tamanho dos outros aqui para ficar padrão, né? Nosso projeto. Vamos deixá-lo. Deixar aqui mesmo, do lado do novo registro. Não, também não, porque a gente pode clicar acidentalmente. Vou deixar aqui então, deixar o excluir, que é o pior, para cá, e o relatório aqui. Qual vai ser a nossa macro? Vamos lá. Em evento, vamos criar uma macro incorporada. Vocês já sabem, né? Já estão craque nisso. Espera. E
vamos simplesmente clicar em abrir relatório. O nome do relatório é o nosso relatório exemplo 1. Aqui, isso mesmo, tá? Vamos clicar em sim. Nossa macro incorporada já está funcionando. Vamos clicar em abrir relatório. Pronto, abriu meu relatório. Ó, veja que ele sempre abre no modo de relatório, tá? Se a gente quiser visualizar a impressão, a gente pode visualizar a impressão. Tá? Tem 4 páginas, que eu abri o tamanho do... aumentei o tamanho do meu detalhe para exemplificar para vocês. E vou fechar a visualização. Ele sempre vem aqui para o modo de relatório e fecha novamente, tá? Ele volta para o meu formulário, tá? Vou dar um sim aqui. No cadastro cliente já temos a nossa impressão de relatório. Eu vou dar um design apenas para diminuir o tamanho do nosso detalhe. Vamos visualizar a impressão. Aí é o nosso relatório. Vou fechar para salvar, tá? Cliquei. Quero ver se ele tem, quantas páginas ele tem, se é isso mesmo. Tá certo. Fechei. Legal, galera? Então isso daqui é a parte dos relatórios. Eu espero que tenha ficado claro essa parte, né? Confunde um pouco os cabeçalhos, não? Os nomes dos cabeçalhos. Agora eu vou mostrar uma coisa que eu falei para vocês na aula passada. Quando você finalizou seu projeto, nosso projeto finalizou. Já temos o nosso relatório, nossas consultas, né? Nossas macros e os nossos formulários. Então quando a gente abre, ele abre com essa parte habilitada, né, que é o menu de navegação. E tá vendo, se eu clicar com o direito, eu posso ir no modo design. Eu não quero que um usuário, né, que esteja usando, se a gente for distribuir isso aqui para o pessoal da empresa usar, eu não quero que eles fiquem toda hora clicando aqui e possa alterar alguma coisa, eu tenho que fazer uma manutenção. Então um jeito bem simples de fazer isso, tá, é vir no botão do Office, opções do Axis. Ele vai nos abrir essa página. Nós vamos em banco de dados atual e vamos desabilitar algumas opções. Uma das opções é essa aqui, ó, exibir painel de navegação. Vamos desmarcar, que é esse painel aqui, ó. Tudo bem? Ele não vai ser exibido quando iniciar o Axis. Tem um modo de fazer ele reiniciar, tá? Você pode vir de novo no botão aqui do Office e habilitar. Tem outras formas, segurando o Shift na hora que você for entrar no banco, tá? E tem tem códigos VBA que desabilitam realmente essas opções, mas aí já é um passo bem à frente. E vamos desmarcar aqui, ó, menus completos e menus de atalho padrão. Ele vai pedir para reiniciar o Axis. Então vamos fechar. Então vamos abrir o nosso cadastro clientes. Vejam só, não tem mais o painel de navegação. Se eu clicar com o direito, ele não habilita. E vejam só que aqueles menus aqui em cima, o criar, né, o ferramentas do banco de dados, já não tem mais aqui. Então ele só vai aparecer aquelas que realmente são pertinentes a cada um. Aqui, ó, vamos em relatório, vejam só. Aí a gente pode fechar, a gente já sabe que ele está rodando, tá? Um detalhe interessante naquele do botão direito é isso daqui, ó, no relatório. Você tem que saber que seu relatório está formatado certinho, tá? Por quê? Com o direito você não vai conseguir clicar para ele ir para o modo de visualização. Então você tem que saber que ele já está configurado para a impressora correta. Embora esteja com uma página aqui, pode ser que ele tenha 10 páginas, tá? Que aqui nesse modo de relatório sempre vai mostrar uma página, tá? Então se ele está formatado certinho, você já sabe, então é só imprimir. Se não, você tem que ir lá na opção do visualizar do Office, né? E reabilitar. Opa, aqui, ó. No caso tem que vir aqui, ó. Esse botão mais comandos, que funciona como do Office. Você vê que até aqui, ó, ele tirou as opções, tá? Que a gente tirou todos os atalhos, mas esse aqui ele continua. É no mais comandos. A gente pode vir aqui e reabilitar as opções, tá bom?
aí ele funciona normalmente, tá? Mas como teoricamente a nossa aplicação já está correta, é assim que ela termina. Então, galera, esse é o fim do nosso curso básico do Microsoft Access. Então, sempre se surgir dúvidas, qualquer coisa, pode deixar nos comentários. Às vezes as explicações ficam um pouco confusas, porque é a primeira vez que a gente está mexendo nas coisas, então é estranho, o novo é estranho, mas é bem simples e é com a prática, galera. Com a prática a gente vai chegar na perfeição e sempre buscando melhorar cada dia mais. Então espero que o conteúdo tenha ficado claro, todas as videoaulas. Espero que o conteúdo tenha sido totalmente entendido e espero não ter enrolado assim no modo de explicar, que eu tenha explicado da forma mais clara possível. Beleza? Então, ó, galera, essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. E lembre-se, sempre, se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal, é muito importante pra gente. E assim você pode acompanhar as nossas novas videoaulas. Eu vou colocar outras videoaulas, não somente de Access. Já temos de Excel, mas eu vou colocar de Visual Basic também, de Visual Studio. E vamos vendo aí o que a galera pede. E deixe todas as suas dúvidas, comentários, sugestões pra gente lá embaixo nos nossos comentários. Legal? Até a próxima, galera, e um grande abraço.